Fala, palmeirense! Desde ontem nos grupos, tanto os nossos grupos aqui do canal, então se você não é apoiador, apoia.se/Diego Marado, você pode entrar no grupo. Mas outros grupos palmeirenses que eu tô, inclusive grupos com jornalistas, a conversa é uma só, tá? Traz o Marlon Freitas, mas tem que trazer um 5, porque ele não é 5, ele é 8, ele não é 8. Então vamos explicar mais ou menos como é que o Marlon Freitas pode jogar e quais são as possibilidades do Palmeiras. Mas antes de continuar aqui, vou pedir para você se inscrever no canal, combatendo 16.200, acho que já deu 200, né, que eu tô falando aqui com vocês. O canal está crescendo bastante com o apoio de vocês, superamos nossa meta aí que era de 15 mil até o final do ano. Vamos devagarzinho, vamos comendo pelas beiradas, vamos fazendo esse canal crescer para que a gente possa aqui fazer coberturas cada vez melhores, viajar para todos os lugares possíveis, acompanhar o Palmeiras como o setorista deve acompanhar. E, bom, para você que está começando a chegar aqui, ó, todo dia Palmeiras, todo dia conversa, todo dia análise, sem mentira, sem fake news. Então, por isso que eu não vou dizer para vocês, está fechado? Não está fechado. Falta assinar. Eu tinha um chefe que falava assim, bom, se falta assinar, então falta tudo, né? Porque sem assinatura um contrato é só um papel. E é verdade. Mas, traduzindo assim, o que está acontecendo? São questões, meros detalhes. A contratação está fechada, está selada, está acordada, só não está assinada. E o Marlon, cara, ele é um jogador que, por mais que ele tenha jogado mais como segundo volante no Botafogo, ele também jogou bastante como 5 ao longo da carreira dele, né? Primeiro volante que a gente chama, que é a posição que o Palmeiras está precisando mais, dado que o Aníbal Moreno foi negociado com o River Plate, tem só o Emiliano Martins na equipe agora para fazer essa função, ou o Bruno Fux adaptado na função. Se você for adaptar, dá para você adaptar até o Lucas Evangelista, dá para você adaptar até o Andrés Pereira, que no Flamengo jogava como primeiro homem da saída, mas aí você perde o Andrés Pereira para funções mais importantes, que eu acho que inclusive é o plano do Abel, por isso a chegada do Marlon Freitas é mais importante. Mas vamos lá, quais são as hipóteses de jogo que o Palmeiras tem, considerando a recuperação do Lucas Evangelista, né? E depois a gente faz o meio campo com o que tem hoje, sem o Lucas Evangelista recuperado, beleza? Vamos lá, primeira opção que eu chamo de um meio campo bem possível seria Marlon Freitas como 5, como primeiro volante, o Lucas Evangelista como segundo volante, o Andrés Pereira como meia de saída, ao lado do Flaco Lopes. O Flaco Lopes jogando mais como um atacante vindo de trás, né? E completando esse meio campo com 4 peças aí. Esse é um meio campo que eu vejo como possível. Mas no lugar do Flaco Lopes, se você quiser colocar o Alan, por exemplo, também é possível. É possível mexer nisso também. Nesse meio campo, o Marlon Freitas vem fazer a função de 5 que vinha sendo do Aníbal, mais do que do Martins até, né? Mas ele, assim, no Botafogo, ele falou, porra, Marada, ele não é 5. Ele também fez 5 no Botafogo. Com a saída do Gregor, ele voltou para 5 em alguns momentos. O próprio Danilo, quando entrou no time, entrou um pouco mais avançado, não entrou como um 5, no Palmeiras ele era um 5, né? Vamos lembrar bem, mas ele acabou mudando um pouquinho isso no Botafogo, jogou mais avançado até. Mas enfim, é uma hipótese essa aqui, meio campo 1, Marlon Freitas, Evangelista, Andrés e Flaco. Ou Alan. Tem um segundo meio campo possível, aí o Martins vai jogar na função dele, de fato, que é como 5. Então seria Emiliano Martins como 5, Marlon segundo volante, Lucas Evangelista e Andrés Pereira. Eu acredito que esse é o meio campo que hoje o Abel considera ideal, tá? Imagino que essa é a possibilidade que hoje o Abel considera ideal. Por quê? Porque ele sempre quis ter o Andrés Pereira mais como meia, mais próximo do ataque. Foi assim que ele chegou ao Palmeiras, foi assim que ele jogou melhor, inclusive. O Andrés chega, vamos lembrar, ele chega entrando na posição do Rafael Veiga, né? O melhor meio campo que foi formado ali, depois da chegada do Andrés, tinha o Aníbal Moreno jogando futebol ainda, o Lucas Evangelista e o Andrés Pereira como um 10, né? Mais perto do ataque. Foi assim que o Palmeiras conseguiu seus melhores resultados. Aí o Lucas se lesiona, e o Andrés é recuado, e aí começa aquele périplo ali na mudança, às vezes é o Felipe que está ali, às vezes é o Alan, vai trocando muitas vezes, né? Mas esse meio campo, Emi Martins, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andrés Pereira, aparece como uma boa hipótese, e acredito que, se o Lucas Evangelista estiver bem no começo da temporada, não tem previsão se ele consegue voltar ou não, ele está voltando de lesão, está treinando, né? Treinou até quanto foi possível na academia de futebol. Então, não temos certeza se ele vai voltar, acho que a gente vai ter certeza só daqui 10 dias, menos que isso, daqui 8 dias a gente vai saber, mais ou menos, que o time volta a treinar. Eu creio que isso possa acontecer,
mas não sabemos ainda, né? E uma terceira opção seria basicamente o mesmo meio campo, aí você tira o Emi Martins e você entra com o Bruno Fux. Isso mexe na configuração do restante do time, porque eu acredito que o Fux vai iniciar o ano como titular ao lado do Gomes. Eu entendo que o Murilo perdeu a posição para o Bruno Fux. O Murilo teve um ano muito irregular, com lesões, com erros muito básicos, assim. Eu creio que o Fux vai acabar ganhando essa posição do Murilo, e aí esse meio campo com Bruno Fux, Marlon Freitas, Lucas Evangelista e Andreas Pereira vai perder força, né? Mas eu acredito que seja possível fazer esse meio campo se o Murilo ganhar a posição ali como 4, né? Como segundo, quarto zagueiro que a gente falava antigamente, zagueiro pela esquerda como a gente fala hoje. Então há essas três, há outras hipóteses, você pode trazer o Alan, você pode fazer meu campo com 3, ou ataque com 3, mas pensando no que o Abel tem feito ultimamente, pensando como ele tem escolhido o Palmeiras jogar, eu entendo que a escalação vai ficar mais ou menos nessa linha aqui, são essas 3 possibilidades. Agora, pode vir um novo 5? Pode vir um novo 5, e aí eu entendo que vindo o novo 5, o Palmeiras vai com esse novo 5, com o Marlon Freitas, com o Lucas Evangelista e com o Andreas Pereira, que é mais ou menos o meio campo do Martins, mas com outro nome no lugar do Martins. Eu acho que, na minha visão, esse é o meio campo não só o mais possível de acontecer caso venha o 5, como seria a maneira que o Palmeiras renderia melhor. Acho que teria um trabalho melhor de meio campo se trabalhasse assim. Mas eu não sei dizer se é exatamente assim que o time vai trabalhar. Existe aí outras hipóteses. Tem jogador subindo, talvez o Coutinho suba. É difícil medir agora como é que vai ser. Mas de imediato, o Marlon Freitas chegou agora. E o Lucas Evangelista sarou. Está pronto para jogar. Eu entendo que é Marlon Freitas, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Flávio Lopes. Não posso ter o Lucas. Aí uma quarta hipótese, né? Eu começo com o Emi Martins, o Marlon Freitas, o Andreas Pereira e aí o Alan. Pode ser essa opção. É um meio campo muito interessante também, especialmente no Paulista, quando você encontra defesas muito fechadas, né? O Palmeiras vai de novo, para sempre o Palmeiras vai ter esse problema quando jogar no Allianz Parque, ou no caso na Arena Barueri, que vai ser a casa do Palmeiras. O Palmeiras vai ter essa defesa de handball parada ali na frente. Quem já jogou handball sabe como é que funciona, né? A linha defensiva. São 6 jogadores de linha postados na frente da área, protegendo a área. E muitas vezes a gente vê os times enfrentando o Palmeiras dessa maneira. Por isso que o Palmeiras muitas vezes recorre a cruzamentos, a bolas alçadas, porque é difícil você penetrar uma defesa que coloca até 6, às vezes 6 jogadores na última linha, né? O Palmeiras também fez isso já ao longo da sua história, contra o Chelsea na final do Mundial de Abu Dhabi em 2021. O Palmeiras também, que foi início de 22, né? O Palmeiras também faz essa linha com 6 homens atrás, o Rony lateral de um lado, o Scarpa lateral do outro, os outros caras todos, os 4 de defesa, provavelmente fechavam na frente ali, né? Na frente da zaga. Mas enfim, creio que virá um novo ciclo. Conversei com fontes ontem do clube perguntando, mas aí o Marlon resolve o problema da camisa 5? E aí a resposta foi assim, isso aí só o Abel sabe. Então, na verdade, tudo que a gente está fazendo aqui é pensamento, considerando o que os jogadores que estão no Palmeiras já mostraram no próprio clube e em outros clubes que atuaram, né? Lembrando que Marlon Freitas está assinado? Não está assinado, mas está acertado. Dificilmente ele não será jogador do Palmeiras. Beleza? Muito obrigado a você que chegou até aqui. apoia.se/Diego Marada, patreon.com/C/Diego Marada. Minhas redes sociais estão aí, Diego_Wata no Instagram, Diego Marada no Twitter, vulgo X. Estou no TikTok também como Diego_Wata, não uso tanto assim. Minha meta de 2026 é usar bastante o TikTok, beleza? Se inscreve no nosso canal, deixa seu like, deixa seu hype. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço e até lá.